Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Boa tarde aí para vocês. Vou aguardar um tempinho o pessoal ir entrando e a gente já começa com a nossa temática de hoje. Juliano, boa tarde. Stephanie, boa tarde. Pessoal que for entrando aí, vai me dando um sinalzinho. Me avisa se a imagem tá boa, se o áudio tá bom. Já vão confirmando aí para mim. Lembrando aí que esse bate-papo de hoje é sobre as inseguranças da vida profissional do psicólogo. Então a gente vai bater um papo aí e quem tiver comigo pode ir interagindo e trazendo as dificuldades de vocês e a gente vai trocando essas bolas aí para nós. Pri, obrigada, viu? Olá, Priscila. Vou dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando e a gente já começa. Boa tarde, Laura. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu preparei esse encontro para nós hoje, esse bate-papo aí para nós. Para falar um pouquinho sobre a insegurança do psicólogo de modo geral. Sabemos ali que após a nossa formatura, a gente já entra para a carreira clínica, né? Para quem já está entrando, para quem escolheu trabalhar com a carreira clínica, a gente sai da faculdade e já começa essa busca profissional aí, né? Tanto para atuação, quanto também para... Deixa eu tirar o som do meu celular. Quanto também para ir em busca ou de um emprego ou de uma nova possibilidade. A partir dessa entrada na jornada, né, dessa entrada na nossa carreira clínica ou em qualquer outra área da psicologia, nós, como seres humanos, nos deparamos aí com várias dificuldades, né, com vários empecilhos, com várias desconfianças. E aí eu resolvi fazer essa live para nós, para a gente conversar um pouco sobre isso. Né, quais são as inseguranças que atingem, né, o jovem psicólogo? E até o Olavo mesmo comentou ontem comigo, não só o jovem psicólogo, mas também os psicólogos que já estão em atuação. Vez ou outra, a gente acaba acontecendo de nos sentirmos despreparados, inseguros, meio perdidos em relação à nossa prática. Então eu acho que o nosso principal objetivo aqui hoje é falar sobre essas inseguranças de modo geral. Oi, Olavo, vi que é você que tá aí comigo. Então, vamos lá. Para quem tá aqui, se quiser ir comentando comigo quais são as principais inseguranças que apareceram já na sua jornada de trabalho, manda aqui embaixo que eu vou tentar ir interagindo com vocês, além do conteúdo que eu preparei. Então, para não ficar um conteúdo muito corrido aí, a gente pode ir conversando um pouco sobre. Oi, Pri, boa tarde. Vamos lá. Psi, qual é a sua insegurança? Eu vou comentar um pouquinho das minhas, né, quando eu comecei. Pra ver se tem alguém aí que compartilhou ou que compartilha, inclusive, das mesmas inseguranças iniciais que eu tive. Quando eu formei, gente, eu formei em 2016, né, no final de 2016, e comecei a atuação já em 2017. Eu abri o consultório em abril, então foram ali só alguns meses para eu me preparar. A principal insegurança que eu tinha naquela época era a insegurança da própria exposição. E eu nem falo dessa exposição que a gente tem aqui hoje, não, né? Dessa exposição nas redes sociais, nesse marketing digital. Na verdade, a minha insegurança de exposição ali na época era de divulgar o meu trabalho, né? De poder de fazer às vezes um conteúdo para o Instagram, e na época não era nem um Instagram pessoal que eu tinha, era um Instagram profissional do Contemplar que eu tinha com a minha sócia. Então ali a gente tinha muito medo dessa exposição. Por que a gente tinha medo da exposição? Justamente por conta da insegurança de não saber exatamente o que precisa ser feito. Né? Será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? A gente tem as vigências, né? As regulamentações do CRP, mas nada é muito claro para nós, até porque, né, hoje essa exposição ela é algo muito novo na nossa profissão, no nosso mercado. Então ali no início eu lembro que eu conversava muito com a Nath no começo, que às vezes a gente tinha uma ideia, vamos fazer tal palestra lá no nosso consultório, ou vamos montar uma roda de conversa no nosso consultório, e aí batia essa ansiedade, batia essa insegurança de saber, realmente eu posso fazer isso? Eu estou preparada para fazer isso?
As pessoas, elas vão confiar em mim falando sobre esse assunto? Então, essa insegurança inicial, gente, ela é muito natural, porque ainda não vimos nada na prática, né? Para quem tá entrando agora, não teve muita oportunidade de ver de perto como que funciona isso na prática, na realidade ali. Então, é natural sentir insegurança no começo da nossa carreira. E muitas, né? Porque aí vem a insegurança da exposição, a insegurança de fazer um bom manejo clínico, a tal da insegurança, né? Essa eu não tive, mas eu vejo que tem muitos psicólogos que conversam comigo ali aqui no Instagram e trazem aí pra mim que a insegurança de escolher uma abordagem que realmente se identifica. Né? Como que eu vou escolher essa tal abordagem? Né? Eu escolho e depois eu mudo de ideia. Né? Eu posso mudar de ideia no meio do caminho, então acaba gerando aí também esse desconforto. E aí uma brincadeira que eu fiz sobre essa questão da abordagem recentemente é: você casou com a abordagem? Né? Você tá casado com essa abordagem? Você pode mudar no meio do caminho. Né? Se você mudar de ideia, se você perceber que aquela abordagem não é pra você, ou que você realmente não acredita mais nela, você pode modificar, você pode treinar em uma outra possibilidade. Então, essa é uma outra insegurança muito comum que o pessoal traz aqui pra mim. Deixa eu ver aqui que o Olavo comentou aqui comigo. Ó, minha mãe tá ao vivo aqui comigo, gente. Vergonha. O Olavo falou assim pra nós: no início da carreira eu acreditava que deveria resolver todas as demandas que os pacientes apresentavam. Eu acabava por pegar as ansiedades do paciente para mim. Gente, isso acontece tanto, né? O psicólogo começa a atuar e ele acha que ele tem o poder de resolver a vida do paciente. Ele acha que se ele fazer tudo exatamente como tem que ser feito, ele vai conseguir salvar o paciente ou ajudar o paciente a resolver todos os problemas da vida dele. E não é bem assim que funciona, né? Para quem inclusive trabalha com a TCC sabe que o manejo clínico, ele depende 50% do psicólogo e 50% do paciente. Então, acreditar que você vai realmente ajudar o seu paciente 100% é uma grande de uma mentira, né? Inclusive, a gente explica isso para o paciente nas primeiras sessões. A gente deixa isso muito claro para ele: olha, eu tô aqui para fazer o meu papel, para te ajudar naquilo que eu posso te ajudar, mas eu não sou, né, responsável pela sua vida, né? Você vai precisar trabalhar com aquilo que a gente está aprendendo aqui juntos, né, com o que você tá aprendendo no processo terapêutico. Então, acho que ter essa consciência aí é um dos principais aspectos para você conseguir fazer o manejo dessa sua ansiedade, o manejo dessa sua insegurança. Porque é óbvio, gente, que a gente tá ali para oferecer o melhor pro paciente, né, para as pessoas que nos procuram. Mas eu tenho que ter a consciência de que ele também tem um papel dentro do processo, né? E ele tem um papel sobre a vida dele. Eu posso dar o meu melhor ali e ainda assim o paciente não ter resultados porque ele não pratica, porque ele não coloca isso em prática. Para quem tá me acompanhando aqui já nos últimos dias, né? Tem muita gente nova que chegou aí essa semana, mas para quem me acompanhou aí nos últimos dias, viu que alguns profissionais me criticaram porque eu comentei sobre essas inseguranças aí aqui no meu perfil. E os outros profissionais que não gostaram muito desse conteúdo trouxeram que nós não deveríamos falar sobre essas inseguranças assim como eu tô falando aqui agora, né? Expor as nossas fraquezas, expor as nossas falhas para, né, o público aberto aí, para o público leigo. E na verdade eu penso completamente o contrário. É muito importante que o nosso público saiba exatamente que nós somos seres humanos, que nós somos falhos, que a gente se sente inseguro sim. Às vezes chega casos no consultório, né? Ontem mesmo eu com a equipe, a gente estava conversando sobre isso, né? Às vezes chegam casos para nós que a gente olha e bate aquela insegurança. E aí vem a insegurança de: eu vou usar essa insegurança para me preparar e oferecer o melhor para o meu paciente, ou eu vou pegar essa insegurança e perceber que realmente eu não dou conta daquilo e eu vou encaminhar, né, o meu paciente para um outro profissional, para um profissional que tem outra habilidade, né, que sabe fazer aquele manejo. Então, a insegurança, gente, ela nada mais é do que um parâmetro, né? Eu preciso dessa insegurança para ela me guiar, para eu decidir o que eu faço com isso. Eu até coloquei aqui no meu roteirinho, eu não tô seguindo o roteiro não, gente, tô indo aqui. Eu até coloquei aqui no roteiro o seguinte: sempre que vocês se sentirem inseguros em relação a qualquer coisa, isso eu tô falando da profissão ou em qualquer outra área da vida, a insegurança, ela é uma emoção que é para te alertar, assim como a ansiedade.
Ela vem para te dar um sinal. Olha, você não tá tão preparado assim. Olha, você precisa se preparar um pouco mais. Antes de começar a live, né, eu sempre fico muito ansiosa. Eu sempre fico com o coração a 1000 por hora. Tanto que no início da live, geralmente, eu me enrolo toda, eu me perco. Por quê? Porque eu sou insegura em relação a essa exposição, em falar com o público. Então, sempre que essa insegurança vem, antes da live aqui, eu sento aqui no meu computador alguns minutos antes e eu vou me estruturar. Eu vou montar o roteiro e eu vou verificar realmente o que eu quero falar e aquilo que eu não quero. Então, a insegurança vem para me ajudar a me preparar. Então, não quer dizer que eu não possa senti-la. É claro que eu posso. Né? Eu posso falar para o meu paciente ali na primeira sessão que eu ainda, às vezes, não tenho afinidade com o caso dele, mas que a gente vai dar uma olhada, vai avaliar para ver se realmente eu estou preparada para fazer o trabalho com aquele paciente. E tá tudo bem, gente. Essa semana mesmo uma paciente falou para mim, olha, eu venho aqui justamente porque eu sei que se você não der conta do que eu estou te trazendo, você vai me encaminhar para outro profissional. Eu sei que você vai fazer por mim aquilo que está ao seu alcance. E eu sei que quando ela viu, né, a polêmica aqui no meu Instagram, então o comentário dela foi: eu sei que essa insegurança de vocês existem, assim como existe na minha vida profissional também. Né? Ela também tem uma função, ela também tem um cargo na empresa, e ela sabe, gente, que vez ou outra a gente vai deslizar, a gente vai se sentir inseguro. E ela consegue trazer isso para o processo também. Deixa eu ver aqui o comentário da Pri. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade no início foi como precificar, a insegurança da precificação. Cobrava um valor ridículo por insegurança, tinha medo de cobrar mais e o paciente não ficar, além de não cobrar a minha primeira sessão. É o que mais acontece, né, Pri? A Pri é minha amiga, viu, gente? Por isso que a gente conversa assim. É uma das coisas que mais acontecem. O profissional, ele sai da faculdade. Primeiro que na faculdade, a não ser que eu tô ficando muito louca, na faculdade eles não te ensinam a colocar preço no seu trabalho, né? Eles não te ensinam a montar uma precificação. Qual que é a sua tabela de valores? Né? Eles falam que tá lá no CRP. Mas será que realmente eu vou seguir aquela tabela que tá lá no CRP? Será que aquele é o meu valor? Porque ali, gente, é uma tabela orientativa, tá? Pra quem não sabe, não é uma tabela obrigatória. Quem coloca preço no meu serviço sou eu. E a maioria dos psicólogos não sabem precificar. E aí, sobre isso, mando vocês lá pro perfil da Marina, porque a Marina ensina exatamente como fazer uma boa precificação. Essa insegurança da precificação, ela vem, Pri, também daquela nossa crença, né? De que psicólogo não deveria nem cobrar. Que psicólogo deveria atuar por amor. Né? Que psicólogo tem um trabalho social, né, na nossa comunidade e na nossa sociedade. E eu não discordo, realmente, nosso trabalho ele é social. A gente lida com pessoas, a gente lida com seres humanos. Só que a precificação do valor, do meu valor, é uma das ferramentas de trabalho que eu tenho. Como que eu não vou precificar direito? Como que eu não vou cobrar a minha primeira sessão se eu estou trabalhando com isso? Então, essa dificuldade da precificação, essa insegurança de colocar preço, de colocar um valor justo do seu atendimento, é justamente por essa dificuldade de encarar a profissão como profissão, de encarar a psicologia como trabalho. Deixa eu ver aqui os outros comentários. O Olavo falou para nós. Interessante, né? Falar sobre o que estamos pensando, sentindo e o que não está legal é a nossa maior conquista enquanto classe. Exatamente, porque é outra crença que temos, né? Inclusive, a crítica dos outros profissionais que veio pra mim foi justamente essa dificuldade de perceber que as outras pessoas, né? Os leigos, né? As pessoas que... os nossos potenciais clientes, eles precisam, gente, compreender que nós falhamos e que nós erramos. Eles precisam compreender que nós também temos as nossas falhas, que nós também somos seres humanos e que nós também nos comportamos muitas vezes exatamente como eles, né? Uma pacientezinha minha brincou comigo essa semana aqui nos stories, né? Que eu falei que eu era procrastinadora, que eu falei que eu não tinha foco. E ela mandou assim, mas caramba, né? Eu vim resolver isso e você também tem isso. E ela ironizou justamente por conta dessa polêmica aí, né? De que nós não podemos expor nossas fraquezas, porque senão o paciente ele vai achar que eu não dou conta do caso dele. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Eu, enquanto psicóloga, né? Uma psicóloga técnica, uma psicóloga que tá ali cara a cara com o meu paciente, o meu trabalho ali, ele é técnico,
né? Ele é de acordo com o meu manejo clínico, não tem nada a ver com o meu manejo aquilo na minha vida pessoal, né? É óbvio, gente, que ter o exemplo, quando o paciente vê que você é exemplo em algumas coisas, ele acaba se inspirando, né? E hoje eles têm acesso a isso com muita facilidade aqui através das redes sociais. Mas, gente, eu preciso que os meus pacientes tenham a percepção dos meus erros, do jeito que eu manejo algumas coisas na minha vida. Justamente porque senão eles não vão conseguir compreender até a insegurança deles mesmos de achar que eles estão completamente errados. Né? Então, eu tenho uma falha e não é possível corrigir. Gente, isso não faz o menor sentido. Marina falou pra nós, afinal, sou um ser humano, não sou um robô. Todo mundo sente insegurança, psicólogo não é Deus. E essa é uma crença que já vem de anos, né? De que nós somos meio superiores, né? Eu lembro muito disso na faculdade. Trabalhar de forma social. A Pri falou pra nós, sim, deveríamos trabalhar de forma social, já que estamos falando de um sofrimento. Olha os comentários da Marina. Marina tá brava aqui nos comentários. Então vamos lá, gente. Eu já falei um pouco dessas inseguranças mais generalistas, né? Um pouco mais gerais aí que a maioria dos profissionais sentem, principalmente no início da carreira. Agora eu queria falar de uma insegurança que apareceu muito aqui na caixinha essa semana, que é a insegurança do começar a atender, né? Tem psi novo aí, que tá, não novo, mas que tá entrando agora para os atendimentos. Então eu trouxe aí pra gente conversar um pouco sobre isso. O porquê que vocês acreditam que nós nos sentimos inseguros, né? No início da carreira ou até no meio ali, no meio do caminho, da insegurança do atendimento clínico. Sentar cara a cara com o paciente e realizar o atendimento dele, né? De onde vem essa insegurança? Falem aí pra mim, alguém já se sentiu inseguro em atender uma pessoa? Em atender... Oi, Gabi! Tá boa? Alguém já se sentiu inseguro com o manejo clínico? Mandem aí pra mim. Só abrindo um parêntese aqui, gente, é óbvio que a insegurança do manejo clínico, ela precisa ser resolvida, tá? E é para isso que serve a supervisão. É para isso que um profissional, ele usa o serviço de um outro psicólogo para aprender mais, para treinar, para verificar o que ele tá fazendo de errado, para verificar o que ele tá fazendo de certo. É para isso que serve a supervisão clínica. Então, na supervisão, você aprende a fazer esse manejo, você verifica se o caminho que você está tomando, ele realmente faz sentido, ele realmente é o certo. Aqui o nosso bate-papo não é para trazer o foco para resolução das inseguranças de vocês, mas para mostrar que a insegurança, ela é esse sinal de que algo está errado, de que você precisa se preparar mais. Às vezes tem a insegurança, aquela insegurança disfuncional. Você sabe o que tá fazendo, mas ainda assim tem aquela baixa confiança, né? A baixa autoestima, que acaba te trazendo uma visão distorcida do que você está fazendo. Só que muitas vezes, né, quando eu vejo que o psi tá se sentindo muito inseguro, é porque na realidade tá faltando um pouco de prática, ou de experiência, ou de preparação. Então vamos lá, um profissional que acabou de formar, ou que tá querendo começar a atender, ele precisa, para se sentir inseguro no primeiro instante, ali nesse primeiro momento, se preparar. E se preparar como? Verificando quais são os elementos que ele ainda precisa ter e que ele ainda não tem. Eu lembro que quando eu e a Natália quando nós montamos o consultório, nós sentamos aqui em casa, acho que foi no final de semana, no sábado, para preparar coisas que envolveriam os futuros pacientes. Ou seja, estávamos nos preparando para receber os nossos pacientes que ainda não existiam. Então, o que nós fizemos? Contrato, né? O seu contrato tá pronto? Você não tem nenhum paciente ainda, mas o seu contrato tá pronto? Lau, mas como que isso reduziria a minha insegurança do atendimento? Reduziria mostrando para você mesma que você está fazendo alguma coisa, que você está se preparando de alguma forma, que você está dando alguns passos. Gente, porque a insegurança, ela não vai cair do dia pra noite. É um processo, né? Até tem uma frase aí de, não sei de quem, mas que é a frase da autoestima,
Não há autoestima se não há o que estimar. A mesma coisa em relação à segurança, à confiança, né? O desenvolvimento dessa autoconfiança. Eu só vou conseguir realmente confiar no meu trabalho quando eu começar a executar o meu trabalho de maneira correta, de maneira bem feita. Então, os primeiros passos, gente, é o início. É começar do começo. Elabora um bom contrato terapêutico. Hoje mesmo eu estava mexendo no site do CFP e lá dentro do CFP tem modelos de contratos terapêuticos. E o que eu ouço de psicólogo falando, não é certo fazer contrato terapêutico com o paciente, não é certo fazer contrato de trabalho por escrito com o paciente. Como não? Se o próprio CFP tem modelos de contrato dentro do site deles. Então, essa conta aí também não fecha, né? Então, gente, elaborar esse contrato vai te trazer segurança. Segurança de saber o que você tá fazendo. Esses dias eu escutei uma bonitinha minha falando assim pra mim. Lau, quando o meu paciente me procurar pela primeira vez no WhatsApp, né? Ela não tem pacientes ainda. E ela já está em supervisão comigo, né? Que a gente faz uma supervisão ali mais com foco em treinamento, em desenvolvimento de habilidades e competências. Ela falou assim pra mim, assim, quando o meu paciente me procurar, né, pelo WhatsApp, pela primeira vez, como que eu vou responder ele? Eu posso responder por áudio, eu vou perguntar o nome, eu vou fazer uma breve triagem ali, né, na hora que ele me procurar? Gente, não sei. Eu não sei, eu sei como eu faço. Aí você precisa sentar e ver como você quer fazer. Como você quer receber o primeiro contato do seu paciente no WhatsApp? Como você vai receber esse paciente? E se ele te ligar? Eu e a Nath, no começo, a gente montou um roteiro no Word, né? E aí tinha um roteirinho ali com possíveis perguntas, né? Que o paciente poderia fazer no telefone, que o cliente poderia fazer no telefone, pra gente respondê-los. Pra eu saber exatamente qual é a minha resposta. Aí o paciente, ele te liga, ele te manda uma mensagem, ele fala assim, tá, qual que é seu valor? Aí você tem que parar pra pensar, né? Porque você não definiu isso antes. Por quê? Porque você não se preparou. E aí você vem aqui e fala pra mim que tá inseguro. É óbvio, né? Você não passou pelos passos iniciais, você não tá começando pelo começo, né? Você não vai começar já atendendo. Então, se preparar em relação a esses primeiros passos é extremamente importante para você começar a se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais confortável dentro da sua profissão. Então, essas mensagens de texto é importante, as mensagens de WhatsApp, ter a sua triagem, né? Igual no consultório a gente aplica uma triagem no paciente quando o paciente chega. Você já tem essa triagem? Você sabe como funciona uma primeira sessão? Às vezes a gente tá inseguro porque não sabe o que vai acontecer cara a cara com o paciente. E aí a gente pode imaginar, né? A gente pode sentar, é o que eu sempre falo pras meninas, sentar a bunda na cadeira e vai estruturar isso. Você tem que estruturar a sua primeira sessão. Você tem que saber o que acontece na primeira sessão. Não, é anamnese. Eu aprendi lá na faculdade. Psicólogo que aplica anamnese em primeira sessão em 2022, como se diz Lara Nesteru, que não evoluiu esse Pokémon ainda. Primeira sessão, gente, não é para fazer a aplicação de anamnese. É para compreender um pouco da demanda do paciente e introduzir ele no seu processo terapêutico. É para você oferecer o serviço para ele. É para ele compreender como funciona o seu trabalho. Gente, se eu vou num psicólogo e o psicólogo fica 1 hora me questionando na primeira sessão, eu acho que eu dou um soco na cara dele. Eu vou embora. Eu mal conheço aquela criatura que tá na minha frente, que é o psicólogo. Aí eu chego lá e ele fica me questionando. Aí ele fica aplicando o questionário em mim. Gente, não faz o mínimo sentido. Tá? Aplicar a anamnese no primeiro encontro, ficar questionando todo o funcionamento da vida do paciente no primeiro encontro. Ali, o seu primeiro encontro, ele tem vários objetivos. É você começar a desenvolver a relação terapêutica, é mostrar como é que funciona o seu trabalho, é o paciente compreender que você vai dar conta de atender ele, é ele entender como que você vai ajudá-lo. Numa primeira sessão, dependendo do manejo ali, dependendo da sua experiência, você consegue, inclusive, já gerar, né, a esperança no paciente, de já mostrar para ele quais são os pontos que você pensou já em trabalhar junto com ele no processo. E não fazer anamnese. Então, pra isso, como que eu faço isso numa primeira sessão? Sentando a bunda na cadeira e descobrindo qual é o seu método de trabalho. O que você quer fazer numa primeira sessão. Tá, e depois da primeira sessão, eu faço o quê então? Não sei. Vai lá ver. É por isso que a gente tá inseguro.
Porque a gente não parou para estruturar os primeiros passos do tratamento do meu paciente. Ah, mas cada paciente é um paciente é individual. Sim, eu sei. Só que alguns elementos terapêuticos iniciais de avaliação, de desenvolvimento de relação terapêutica vai acontecer com todos os pacientes. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Ó, a Mariana falou pra nós que a gente se sente inseguro por não sabermos atender ainda. Exatamente, e aí quando a gente não sabe, a gente vai sentar e vai estruturar isso de alguma maneira. Gente, se preparar. Eu vim aqui pra live hoje com um roteiro. Eu tenho um roteirinho aqui. Eu montei um roteiro antes. Eu estava me arrumando pensando no que eu ia trazer pra vocês. Eu estava me preparando. Eu não vim assim, do nada. Acordei e falava, vou lá falar uns negócios pra aquele povo lá. Não, gente, eu preciso me estruturar de alguma maneira. E assim, funciona nas outras coisas da nossa vida também. Deixa eu ver o que a Pri falou. A insegurança aparece também diante das dificuldades dos tipos de casos. Como esse paciente vem ao consultório. E aí, Pri, isso aqui é legal pra gente comentar, sabe por quê? Eu tava conversando isso esses dias com as meninas. A gente tá estudando aquele livrão. Ah, meu livro ficou dentro do carro. Um livrão de protocolos, né? Lá no consultório. E são, tipo assim, inúmeros protocolos de atendimentos, né? Com cada caso de cada transtorno. E aí vem o seguinte. O único jeito de realmente se sentir muito, muito, muito segura e expert, né, especialista em determinados casos, né, saber realmente fazer um bom manejo em determinados casos, é você realmente fechar a agenda, fechar o seu nicho com casos específicos, né? Então, igual a Marina aqui, quando a Marina atendia, ela atendia somente casos de ansiedade. Ela atendia somente casos de ansiedade. Então, ela foi ficando boa em fazer isso, né? Tanto que ela tem a mentoria, acho que ela tem, não sei se ela vende ainda, a mentoria que ela dá o manejo clínico. Ela ensina o manejo clínico para psicólogos que querem trabalhar com ansiedade. Então, essa insegurança, muitas vezes, no jovem psicólogo vem porque ele pega de tudo, né? Aparece caso de depressão, aparece caso de ansiedade, aí apareceu um casal, eu vou atender também, mas aí também tem uma criança, eu também quero atender. Então, gente, às vezes é preciso estruturar, inclusive, isso. No que eu vou focar agora? Né? Eu vou pegar de tudo para ter uma experiência, só que aí você tem que ter a consciência de que você não vai dar conta de estudar tudo. Aí é onde eu aconselho a sempre focar, às vezes, no desenvolvimento da própria terapia, da própria abordagem, ao invés de estudar o caso clínico de cada paciente. Então, vai depender de cada caso, mas realmente, ter vários casos, vários transtornos, por exemplo, no consultório, acaba gerando essa insegurança, porque a gente fica pincelando, né? Ah, vou estudar hoje um pouquinho de TAG, ah, vou estudar um pouquinho hoje de TDAH, e de repente você não tá estudando absolutamente nada direito. Ó, vamos ver os comentários. A Pri continua aqui pra nós. Se ele está em uma situação mais delicada e fragilizada, naturalmente queremos ajudá-los da melhor forma possível. Aqui com o seu comentário eu puxo o gancho, né? Imagina a primeira sessão, o paciente, porque tem paciente, gente, que chega no consultório no último minuto do surto dele, tá? Da crise de ansiedade, do desespero. Ele esperou o ápice ali, né, do mal-estar, do sofrimento para procurar o psicólogo. Ele deixou o psicólogo ali para o último caso. E aí esse coitado chega no consultório todo fragilizado, todo vulnerável, acabado em sofrimento, sem esperança nenhuma de vida. Aí na primeira sessão, ao invés de você fazer um bom acolhimento, um bom desenvolvimento de relação terapêutica, mostrar pra ele como que você pode ajudá-lo, você faz anamnese. A minha cara. E a Pri continua pra nós. E aí? E aí entra as expectativas do psicólogo de tirar o paciente do sofrimento o mais rápido possível. E aí a gente precisa ver, né? Será que esse paciente, eu vou precisar tirar ele do sofrimento o mais rápido possível? Né? Às vezes ele ficou anos sofrendo e de repente eu tenho uma expectativa de que eu vou ajudar ele rapidamente. Gente, é tudo um processo. É tudo um passo a passo. Comecem do começo. Deixa eu ver o que mais. Ó, a Marina comentou aqui com a gente sobre o negócio de fechar o nicho, né, de ter um nicho específico para trabalhar, né? Ela falou que era ótimo, podia gastar todo o tempo estudando o mesmo assunto, além de que o paciente tinha muito mais resultados. Aí eu concordo. A partir do momento que você fecha realmente, né,
a sua agenda para atender apenas um determinado tipo de caso, muita coisa muda. Muda os seus resultados, porque você começa a se tornar uma especialista naquilo. Gente, eu não tô falando especialista de título não, tá? Você começa a ficar muito boa naquilo. Facilita no processo de divulgação, né? O processo de divulgação fica muito mais fácil quando você tem um nicho fechado. E o seu movimento de estudos, gente, muda. É outra coisa. Igual agora que eu tô estudando vários protocolos, nossa, a cabeça fica uma zona. Fica uma bagunça, é cansativo. Ao mesmo tempo eu não tô conseguindo focar em nada, mas no meu caso é necessário eu passar por esse processo agora. Então, é aquilo. Definam aí o que vocês estão buscando. A insegurança, né, que eu acho que é o nosso próximo tópico aqui, vou puxar um gancho já com isso que eu tô falando. A insegurança, lembra que a insegurança, ela é um sinal para você se preparar. E a insegurança, ela vem do medo, concorda? Eu fico inseguro porque eu tenho medo de não acontecer tal coisa ou de fazer alguma coisa errada. Então, ela vem do medo. Esse medo, geralmente, gente, ele tem um significado, né? Eu tenho medo do paciente não fechar o contrato, ou eu tenho medo do paciente não me entender, eu tenho medo de me perder durante a sessão. Identifiquem os medos de vocês no formato tópicos, tá? A TCC trabalha muito com papel, trabalha muito com listinhas, né? Então, faça uma lista de todos os seus medos. Quais são os medos que estão te causando insegurança? É através dessa lista que você consegue montar o seu plano de ação para você se desenvolver mais, para você melhorar aquilo que está te causando medo. O Olavo falou para nós: hoje tenho muita essa dificuldade, pois eu preciso atender tudo nos atendimentos do serviço público. E às vezes chega vários desafios no mesmo dia, não dá para estudar tudo. Não dá, e a gente não consegue direcionar o foco, né? A nossa concentração para aquilo que realmente eu estou definindo. E aí eu brinco que é igual o pato, né? O pato, coitado, ele faz de tudo. Ele tenta, né? Ele tenta cantar, ele tenta nadar, ele tenta andar, ele tenta voar, mas ele, na verdade, ele não faz nada. Ele faz tudo muito mal feito. Quando a gente vai olhar, às vezes, um outro animal que é mais especialista em alguma coisa, que faz algo muito bem, é justamente porque ele tem foco naquilo, né? Ele consegue direcionar a concentração, o desenvolvimento dele, né? A competência dele apenas para aquela área. Então, é isso. Tá, falei da listinha de medos, né? Façam essa lista de medos para vocês saberem exatamente onde vocês precisam melhorar, onde vocês precisam se preparar. O início dos atendimentos, gente, é natural se sentir inseguro, né? Esses dias mesmo uma pessoa me mandou na caixinha se eu havia me sentido muito insegura no meu primeiro atendimento. A verdade é que eu tive 2 primeiros atendimentos, né, no começo da minha carreira. Eu tive o primeiro de atendimento clínico em TCC, que não foi no meu consultório, né? Foi no meu estágio. E naquele dia eu tava muito insegura. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Não só naquele, mas como em todos os outros atendimentos do estágio. Então aquilo era muito, muito difícil pra mim. Por quê? Porque de fato eu ainda não estava preparada. Eu ainda não tinha os elementos que eu precisava ter pra conseguir fazer uma boa sessão. E aí você vai, atende meia boca, porque você ainda não tá preparado, porque você ainda não se preparou, ou às vezes ainda não tá na hora de começar a atender. E aí você reforça dentro de você que realmente, né, olha, realmente eu não tô preparada, que era o que tava acontecendo comigo. Até, né, a gente conseguir se ajustar e começar a realmente nos preparar mais, nos desenvolver mais em sessão. E aí a segurança começou. E depois eu tive o primeiro atendimento no meu consultório, né, quando eu abri o consultório. Acho que uma semana depois, se eu não me engano, eu não lembro quando foi exatamente, mas foi bem rapidinho ali, eu tive uma paciente. E aí eu lembro que eu fui pra sessão muito tranquila, sabe? Muito tranquila. A minha ansiedade, a minha insegurança maior sempre é do contato humano, né? Do social, de estar em contato com uma outra pessoa, mas não do meu manejo. E aí eu cheguei no atendimento bem mais cedo, já tinha tudo preparado, eu já tinha um roteiro, gente, papelzinho aqui na mão, ó, com o roteiro, com as coisas que eu gostaria de trabalhar com aquela paciente na primeira sessão. Eu tinha estudado muito, tipo, muito mesmo, muito, né? Eu pegava os primeiros capítulos ali dos livros de TCC e eu devorava aquilo justamente para saber o que eu estava fazendo.
E aí fui para a primeira sessão, eu fiz a primeira sessão, faltou, se eu não me engano, do meu roteiro, 3 elementos que eu não consegui trabalhar com a paciente naquele dia. Só que, como eu trabalhei os outros, a sessão foi muito gostosa, foi muito legal e ela gostou muito. Por ela ter gostado muito, porque de fato eu consegui fazer uma boa sessão, apesar de não ter cumprido todos os elementos necessários, ela fechou o contrato. Aí ela fechou o contrato e ela já queria iniciar na mesma semana. Acho que ela foi na quarta e a gente marcou já para sexta-feira o atendimento dela já do processo de avaliação. E aí eu lembro que quando ela marcou já para a mesma semana, aí bateu a insegurança. A insegurança de, tá, eu sei muito bem o que fazer numa primeira sessão. E agora eu vou fazer o que na segunda? E aí eu faço o que agora com isso? Como que eu inicio o processo de avaliação dessa paciente? É claro, gente, que a gente tem, né, mais ou menos ali o que fazer. Só que ali eu tava começando a ir pra prática, né? Porque a teoria, a gente tem a teoria ali, a gente estuda tal. Só que na hora de ir para a prática é que a gente vai comprovar que você realmente aprendeu a teoria. E aí eu lembro que eu fui embora e ela, graças a Deus, eu atendi ela de manhãzinha, bem cedinho. Ela tinha um emprego que ela precisava entrar bem cedo na função dela. E eu atendi ela bem cedo, acho que 8 horas da manhã. E aí eu atendi ela e assim que ela foi embora, eu já peguei as minhas coisas, eu falei, vou embora, vou voar pra minha casa, porque eu preciso agora preparar esse primeiro encontro dela, né? O encontro começar o processo realmente. E aí eu vim pra minha casa e eu comecei a estruturar já aquele segundo momento com a paciente, né? Como que eu ia fazer a avaliação dela. Só que nessa época, só pra vocês terem uma noção, a gente tinha uma semana de consultório ali, né? Pensa que faz uma semana que eu abri. Eu já tinha um questionário que eu e a Natália elaborou ali com todas as perguntas necessárias para fazer para o paciente. E ali na época a gente já tinha definido, inclusive, o funcionamento da aplicação daquele questionário, né? Como que nós íamos aplicar aquele questionário no paciente. Para quem é meu supervisionando sabe como que eu faço essa aplicação aí desse questionário, né? Para quem é meu paciente também, porque quem tá aqui, eu vi que tem paciente meu aqui junto comigo, sabe como que eu faço a aplicação desse questionário. Ali na época a gente já tinha definido isso. Ou seja, a insegurança, ela vem, gente, da surpresa. Você ser pega de surpresa. Eu agendei lá o início terapêutico com a paciente para sexta-feira. Eu tinha 2 dias para me preparar. A quarta inteirinha, a quinta inteirinha. Pra eu me organizar, pra eu me estruturar, pra eu ver como que ia ser. Tá, esse questionário, eu preciso aplicar esse questionário nela. Tá, depois eu faço o que com esse questionário? Nesse segundo momento, o que eu quero reforçar com ela? O que eu quero ensinar ela, né? A TCC ensina algumas coisas para o paciente no início terapêutico. Então, eu precisava saber o que eu tenho para oferecer para ela. Agora, não adianta vocês se sentirem inseguros e perdidos e ficar somente preso ali naquela insegurança. Aí eu tenho medo de não saber o que falar para o paciente. Ué, mas você não vai dar um jeito de pensar sobre isso? Senta a bunda na cadeira, pega papel e caneta e vai estruturar isso. Lá, eu tenho medo do paciente fazer uma pergunta na qual eu não consigo responder. Tá, qual pergunta? Qual pergunta que você acha que você não dá conta de responder para ele? Estuda, então. Se prepara. Então, essa insegurança, gente, ela vem dessa surpresa, né? Então, não ser pego de surpresa facilita demais o nosso processo de estar preparado no momento que eu preciso realmente estar preparado. Gente, e aí, como é que vocês estão? Eu tô falando faz 40 minutos. Me ajudem aí. Quais são as suas inseguranças? Quais são suas dúvidas? Os medos aí? Mandem aí pra mim pra gente ir batendo um papo. Deixa eu ver aqui. O que consta ali no começo, né, do processo terapêutico? A primeira sessão, processo de avaliação. Lau, eu tenho que fechar diagnóstico no meu paciente na primeira sessão? Não, porque na primeira sessão, lembra que vocês não estão entrevistando o paciente, né? Tem como fechar um diagnóstico. Você pode levantar uma hipótese. Lau, então, aí eu levantei a hipótese e eu faço o que com isso? Ué, você vai precisar avaliar ele. Você sabe fazer a avaliação? Você já sabe como funciona uma avaliação? Você já conhece formulários, os instrumentos que você acha que vai ser bom para você aplicar nos seus pacientes? Não, Lau, não vi isso ainda. Aí a gente precisa estar inseguro mesmo, tá? Gente, cadê as dúvidas? Eu bati meu roteiro aqui já. Como é que vocês estão por aí? Tá com dúvidas? Tá fazendo sentido? Pessoal que tá começando a querer atender aí,
Quais são os medos de vocês? Vou dar um tempinho aí. Fora do manejo clínico, né, uma das inseguranças que eu noto que tem sido muito comum na nossa vida é a insegurança da vida real do psicólogo, né? De eu formei, né, igual a Pri colocou aqui pra nós, e eu não sei precificar. Eu não sei como funciona realmente o CRP. Eu não sei pra que serve o CRP. Ou eu não sei qual é o funcionamento da ética na prática, né? Porque o psicólogo que formou, eu espero que ele já tenha lido o código de ética, que ele já tenha estudado as regulamentações éticas da nossa profissão. Só que muitas vezes a nossa insegurança é porque a gente não sabe como aquilo funciona, né? O Supervisionando tem falado bastante disso pra mim lá. Tem lá uma especificação, né, no código de ética que eu não entendo como aquilo se dá. Eu não sei como que aquilo acontece, né? Como que é aquilo na prática? O que seria, né, essa infração ética aí, né? Como que isso se dá na prática? Então, às vezes, a gente se sente inseguro no começo da carreira também, porque a gente lê lá, né? A gente vê as regulamentações, mas a gente não sabe como aquilo funciona, né? Isso acaba causando aí um medo, sim. Outra insegurança é a insegurança burocrática. Que eu formei, eu vou abrir o meu consultório e eu não sei quais são os trâmites legais, né? Como abrir uma empresa, como que eu emito nota, eu preciso emitir nota fiscal, como que eu lido com os impostos dentro disso. Então, vem essa instabilidade, né? Parece que, às vezes, trabalhar no CLT ou trabalhar no concurso público acaba sendo mais direcionado para nós do que a prática clínica. A maioria dos psicólogos não sabem o que fazer quando decidem realmente montar o seu consultório. Deixa eu ver aqui que a Marina falou. Muitos psis me falam do medo de não saber o que falar nas lives ou como responder alguma pergunta. E a melhor resposta é a preparação. A partir do momento que eu tenho um tema de live, eu preciso começar a pensar já. Quais são as perguntas que eu quero responder ali? O que eu quero levar para eles? Quais são os objetivos que eu tenho com essa live, né? Por que eu tô fazendo esse bate-papo aqui? É a pergunta, gente. É a pergunta. O que me causa o medo? Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de ficar aqui sem ter o que falar com vocês. Só que aí, pra isso, eu fiz o roteiro. Aí, pra isso, eu tenho vocês que me ajudam com as perguntas. E se eu abrir uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram e a pessoa fazer uma pergunta, eu não der conta de responder? Você não tem Google, não? Pra estudar, pra buscar informações, não? É aquilo, gente. Infelizmente, hoje, as pessoas querem tudo de mão beijada, né? Eu queria ter saído da faculdade preparado. Eu queria já começar a montar meu Instagram e, de repente, aparecer 10 pacientes. Então, eu também queria, mas não é assim que funciona. Eu queria já me sentir seguro no processo terapêutico, eu já queria me sentir confiante no meu trabalho. Mas para isso, você tem que passar pelo processo. Né? Não há autoconfiança se você ainda não tem o que confiar de fato, né? Se você realmente ainda não é muito bom ou se você realmente ainda não tá fazendo o que precisa ser feito. A Suelen falou aqui pra nós, como saber escolher o melhor roteiro para avaliação. Como saber escolher o melhor roteiro para a avaliação aplicar? Acabei de me formar e estou insegura nessa questão. Não é escolher o roteiro, é compreender como funciona uma avaliação. Diante dessa compreensão, entender como funciona, para que serve essa avaliação, que eu vou sentar para estruturar a avaliação de cada paciente. Então, inicialmente, por exemplo, eu aplico um questionário, que é a famosa anamnese, mas no meu caso eu não faço em formato anamnese. Eu aplico o questionário. Desse questionário, e até ali do que o paciente já trouxe na primeira, segunda sessão, eu já começo a elaborar ou escolher, por exemplo, formulários que eu quero aplicar nele, ou alguma escala que eu quero aplicar nele, ou alguma entrevista estruturada de acordo com algum transtorno que eu já levantei hipótese. Mas primeiro compreender quais possibilidades que existem dentro da avaliação. Você quer aplicar testes? Você tem que dominar testes. Eu não aplico testes, mas eu tenho a minha maneira de avaliar. Cada profissional, gente, vai avaliar dentro de um formato. Tá? Cada profissional vai verificar ali qual que é a sua necessidade. Tem psicólogos que não aplicam absolutamente nada na avaliação.
apenas o funcionamento de um questionário inicial, de uma entrevista clínica. E aí eu faço a entrevista clínica com muitos pacientes e já percebo ali que eu não preciso ficar avaliando pro resto da vida. É óbvio, né? O paciente ele tá em avaliação o tempo todo. Mas eu não preciso ficar presa na avaliação inicial. Porque ali ele já me deu o que eu preciso saber. Através de uma boa entrevista clínica, eu já consegui coletar o que realmente é importante. Mas não é um roteiro, não é escolher um roteiro, mas é saber como funciona. Saber quais são os formulários que existem, quais são os testes que existem, quais são as escalas que existem. E aí eu vou montando. É igual quando vocês falam assim pra mim, eu queria um protocolo pra atender tal paciente. Nossa, gente, eu tô uma raiva quando vocês me pedem protocolo, que vocês nem sabem. Porque não é o protocolo em si, é você entender como aquilo funciona. Eu tô lá estudando o livro lá, o manual dos transtornos, né, junto com as meninas. Tem... acho que 20 protocolos nele, se eu não me engano. 20, 30, sei lá. Tem um monte de protocolos ali. Eu leio o protocolo. Gente, eu não só lendo aquele protocolo, não tem como eu fazer o atendimento. Tanto que eu não fico indicando esse livro o tempo todo. Porque aquele livro é para quem já tem um pouco do manejo. Para quem já sabe como funciona. Porque ali é só um esboço daquele protocolo. Você tem que saber aplicar a TCC no geral. Peraí, espera passar o carro de som. Deixa eu ir vendo aqui o que o pessoal tá falando. Passou. Não adianta eu pegar aquele protocolo e falar, eu vou aplicar ele ao pé da letra. Não vai, não. Não vai, porque cada pessoa funciona de um jeito. Aí você vai lá, pega um protocolo e quer aplicar exatamente como tá escrito no livro. Não. Eu preciso entender o funcionamento daquilo. O porquê que aquilo acontece e quando aquilo tem que acontecer. É a mesma coisa da avaliação. Ó, a Shellen trouxe aqui pra nós. Tenho medo da rejeição, medo das críticas, isso me paralisa e eu não consigo me divulgar. Bom, vamos lá. Nossa, que barulheira. Vamos lá. Medo da rejeição. Gente, em nenhum momento da nossa vida nós vamos conseguir agradar todo mundo. Né? Eu falo muito disso numa live, numa aula, na verdade, que tem lá no YouTube. Que é sobre o julgamento e as críticas alheias. O tempo que você perde com o seu medo da rejeição, você tá realmente paralisada e sem colher os frutos que você precisa colher. E o tempo que você perde tendo o seu medo da rejeição, o medo de desagradar o outro, ou o medo do outro te julgar, você tá perdendo o seu tempo de mostrar para esse outro, às vezes, que você é boa, ou que você sabe o que fazer, ou que você consegue alcançar os seus resultados. Então percebe o quanto é incoerente? Né? É igual o tal do perfeccionista, né? Eu não faço porque quando eu vou fazer eu tenho que fazer muito bem feito. Né? E não fazer é ótimo. E não fazer é de uma qualidade, assim, excepcional. Vai dar no mesmo. O tempo que você tem medo de ser rejeitado ou julgado de maneira ruim ou negativa pelo outro, o outro ele não tá te julgando porque você não tá fazendo nada. E quando você corre o risco de fazer algo e oferecer algo de bom para as pessoas... não aumenta a possibilidade de você ser julgada de maneira correta? De maneira efetiva, de maneira positiva? O risco, gente, de ser julgado e ser criticado, ele existe. Olha o que eu passei essa semana, né? Não só essa, mas já é a 4ª vez que isso acontece. Vai existir. Só que a quantidade... eu fui criticada por 2 profissionais. 2 profissionais. Meteram o pau em mim. Só que a quantidade de gente que tinha aqui no meu perfil comigo, me apoiando, me mandando mensagem de carinho. Eu recebi áudio, gente. Eu recebi áudio de gente que nunca tinha interagido comigo. Então, a partir do momento que você se expõe, que você se divulga, que você começa o seu trabalho, você começa a mostrar para si mesma e para os outros também que você dá conta. E aí, essa insegurança, ela vai por água abaixo. Ontem eu e a Pri conversou muito sobre isso, né? Sobre essa exposição, o quanto isso pra mim aqui é muito difícil, né? Estar aqui, igual agora eu já tô bem, mas na hora que eu comecei eu tava muito acelerada, eu tava muito ansiosa. E hoje eu encaro isso aqui hoje como trabalho. E eu percebo que a cada vez que eu faço alguma coisa, eu vou ficando melhor e eu vou ficando mais segura, porque eu ainda tenho as minhas inseguranças. E elas vão existir, eu espero, pro resto da vida. Né? Porque a insegurança, conforme eu falei no começo da live, que é o meu parâmetro. É a sensação de que eu não tô pronta que faz com que eu fique. Que faça com que eu dê um jeito de fazer alguma coisa.
A Pri. Querem se sentir preparados sem passar pelo processo de preparação, que é árduo e trabalhoso. Não é todo mundo, né, que tá disposto a passar pelo processo. Ainda mais hoje num mundo tão imediatista. Não é todo mundo que tá disposto a fazer o que eu faço às vezes. Não é todo mundo que tá disposto a passar uma noite estudando para se preparar para amanhã atender o seu primeiro paciente, né? Porque eu já escutei, eu já trouxe esse assunto outras vezes aqui no meu perfil, e uma vez eu escutei, mas você teve tempo de se preparar para atender a sua primeira paciente, né? Você teve 2 dias para se preparar. No caso eu tive mesmo, realmente eu tive. Eu trabalhava numa loja de calçados e lá eu podia estudar, eu consegui estudar lá, realmente eu tive tempo. Só que se eu não tivesse, como já aconteceu outras vezes, eu tinha virado as 2 noites estudando, numa boa. Mas você ia sacrificar seu sono? Ia. Eu ia, porque eu tô tentando me preparar, porque eu tô tentando não ser insegura, porque eu tô tentando oferecer algo de bom pro meu paciente. Ai, gente, tem tanta gente legal aqui hoje. A Pri falou pra nós, o risco existe em qualquer cenário, inclusive no cenário do não fazer, risco de não sair do lugar, a frustração é certa. Exatamente, a partir do momento que eu não faço nada, eu preciso me contentar com as consequências disso. A partir do momento que eu me sinto inseguro, mas eu não bato de frente com essa tal dessa insegurança, eu preciso aceitar as consequências disso. Eu preciso aceitar que dali eu não vou sair. E aí, gente, pra mim, esse tipo de julgamento do outro, ele é pior. Eu acho que me dói mais. Me dói muito mais. Saber que tem uma outra pessoa, às vezes, me julgando porque sabe que eu não tô fazendo. Eu não gosto disso, não. Marina falou pra nós, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Ai, eu gosto das frasezinhas. Vamos lá. Pessoal, eu vou começar a fazer um encerramento, tá? Eu acho que o objetivo foi cumprido. O objetivo... A Shelley falando pra nós, você e a Priscila me dão cada tapa. É pra levar tapa mesmo. É chacoalhão pra ver se a gente vai. Se a gente dá uma agilizada. Gente, é o seguinte, eu fiz essa live com o objetivo de falar sobre essas inseguranças aí, pra plantar uma sementinha do mal na cabeça de vocês. Né? Igual a Shelley falou, eu tento dar o máximo de tapas que eu consigo, tanto aqui, quanto na supervisão, quanto no meu perfil, no geral, justamente porque eu sei, gente, que eu sei pela prática que a inércia não me traz absolutamente nada. Que ter medo de alguma coisa e não bater de frente com aquilo só me causa mais medo, né? Só me dói mais, né? Me doeu demais quando eu não tinha habilidade de aparecer aqui. Aquilo doía profundamente. Doía profundamente de ver que quase todo mundo dava conta e eu não. Né? A sensação de incompetência me dói demais. Então, eu prefiro bater de frente com essa sensação e lidar com isso e ter resultados, que é muito mais gostoso, é muito mais confortável. Então é isso, eu acho que o nosso objetivo aqui foi cumprido, a sementinha do mal tá plantada. Escutem essa live de novo depois se vocês quiserem, façam anotações. E eu acho que o principal aqui é que vocês saiam com a seguinte questão: a insegurança vem do medo e o medo vem do alerta. Então, é preparar, foi o que a Marina falou lá mais cedo. É a preparação. Se sentiu inseguro porque tá faltando preparação. Então, se prepara. Gente, é o seguinte, deixo o meu convite aqui para vocês participarem do primeiro encontro do grupo Dores e Amores. Eu vou reunir 10 psicólogos no sábado, no dia 9. É um grupo de networking, onde nós vamos compartilhar as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos anseios. Mas não só isso, né? Porque o objetivo desse grupo é a gente trocar figurinhas, conhecer pessoas, começar a desenvolver mais relacionamentos e principalmente, gente, buscar recursos, né? Porque uma cabeça pensa mais do que, aliás, 10 cabeças pensam mais do que uma. Então, juntos ali nesse grupo, eu quero tentar ajudar vocês, né? Eu vou guiar as orientações do grupo, mas o objetivo é que 10 psicólogos ali juntos consigam despertar uns nos outros ali possibilidades, ideias, novos projetos. Então, esse primeiro encontro do grupo Dores e Amores, que vai acontecer no dia 9, o link de venda já tá aqui na minha bio. Ele é bem baratinho e sem contar que nós teremos a Marina
dando uma mini aula sobre marketing digital nesse primeiro encontro. Então, assim, é um mega bônus aí pra vocês, além desse café super gostoso que a gente vai tomar junto na modalidade digital. Trocar muitas informações, trocar muitas coisas, né? Quebrar essa solidão do psicólogo, do psicólogo clínico. A gente ainda vai ter a Marina aí trazendo um mega conteúdo pra nós. Pessoal que tá aí, gente, qualquer psicólogo pode participar, tá? Pessoal que tá aí, tirem um print e me marquem. Postem a live aí. Às vezes outros psicólogos assistem depois, mas tirem um print. Eu vou tirar aqui também. E é isso, pessoal. Estão convidados para o encontro, para o primeiro encontro aí. Todas as informações já tá lá no link da bio. Eu conto muito com vocês. Deixa eu ver os comentários aqui. A minha mãe me parabenizando. Minha mãe assistiu minha live inteira, gente. O Olavo. Amanhã tô aí. A Lau é a prova viva do quanto o progresso de preparação funciona. Ai, obrigada, amor. História de quem passou pelo mesmo. Segurança nos impulsiona. Gente, foi lindo a live. Realmente eu gostei demais. Olavo, quem não é da clínica pode participar com certeza. A Marina tá falando que os mentorandos dela tá aqui. Mentorados. Façam um favor de participar do grupo. Gente, é isso. Brigadão, brigadão. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui hoje no meu perfil. E a gente continua o nosso bate-papo. Eu espero vocês no meu grupo. Combinado? Gente, brigadão por passarem essa tardezinha aí comigo. E até a próxima.